A narrativa bíblica apresenta Jeová como o Deus primordial dos homens, aquele que teria criado Adão e Eva, caminhado no jardim do Éden, destruído o mundo no dilúvio e preservado Noé e sua família. Segundo essa cronologia judaica, todos os homens posteriores ao dilúvio descenderiam de Noé e seus filhos, que supostamente conheciam e adoravam exclusivamente Jeová. A Mesopotâmia, berço das primeiras civilizações históricas, seria naturalmente o território onde esses descendentes de Noé se estabeleceram e multiplicaram. No entanto, quando confrontamos essa narrativa com as evidências arqueológicas, encontramos não apenas ausências desconcertantes, mas contradições fundamentais que abalam a coerência dessa história. A arqueologia mesopotâmica nos presenteou com um tesouro inestimável de informações sobre as práticas religiosas da região. Milhares de tábuas cuneiformes, estelas, cilindros, relevos e textos litúrgicos foram desenterrados das ruínas de cidades como Ur, Uruk, Babilônia, Nínive e Assur. Esses achados documentam meticulosamente um panteão extraordinariamente complexo, com mais de 3.000 divindades catalogadas. Encontramos Anu, o deus do céu, Enlil, senhor do vento e das tempestades, Enki, deus das águas doces e da sabedoria, Inanna ou Ishar, deusa do amor e da guerra, Shamash, o deus solar da justiça, Sim, o deus lunar, Marduk, patrono da Babilônia, e inúmeros outros deuses maiores, menores, locais e regionais. As listas de divindades são exaustivas, os hinos são abundantes, os mitos de criação são detalhados, e os rituais são minuciosamente descritos. O que torna essa riqueza documental particularmente problemática para a narrativa bíblica é a ausência total e absoluta de qualquer menção a Jeová. Em nenhuma tábua, em nenhum texto religioso, em nenhuma lista de oferendas, em nenhum hino, em nenhuma invocação sacerdotal, em nenhum tratado diplomático que invoque testemunhas divinas, em nenhum nome teofórico mesopotâmico aparece o nome de Jeová ou qualquer variante reconhecível dele. Esse silêncio não é apenas surpreendente, é arqueologicamente impossível de conciliar com a alegação de que Jeová era o Deus original de toda a humanidade e especificamente das populações mesopotâmicas descendentes de Noé. Se Jeová era realmente o Deus que sobreviveu ao dilúvio junto com Noé e sua família, e se toda a humanidade pós-diluviana descende exclusivamente dessa família que o conhecia e adorava, como explicar que seus descendentes imediatos não apenas esqueceram completamente esse Deus, mas desenvolveram sistemas religiosos inteiramente independentes sem conservar sequer um vestígio de memória sobre ele? A rapidez dessa amnésia coletiva seria em si mesma miraculosa. Estamos falando de algumas gerações, segundo a própria cronologia bíblica, entre Noé e Abraão. Como foi possível que o conhecimento de Jeová se perdesse tão completa e rapidamente a ponto de não deixar absolutamente nenhum rastro documental em uma civilização que era meticulosa em registrar suas práticas religiosas? A situação torna-se ainda mais absurda quando consideramos que a própria Bíblia admite que Terá, pai de Abraão, e todos os seus antepassados eram politeístas que serviam a outros deuses. Mas se eles descendiam de Noé em linha direta, e se Noé conhecia Jeová pessoalmente, tendo construído uma arca sob suas instruções e sobrevivido ao cataclismo global por sua vontade, como seus próprios descendentes diretos puderam esquecer completamente esse Deus? A própria existência da família não teria sido uma prova viva da intervenção de Jeová? A tradição oral, especialmente em sociedades antigas, preservava memórias de eventos e divindades por gerações. No entanto, segundo a narrativa, não havia sequer uma memória residual de Jeová entre os mesopotâmicos. A solução apologética de que as pessoas simplesmente se rebelaram e escolheram adorar outros deuses não resolve o problema arqueológico. Mesmo que houvesse rebelião, abandonar um deus não significa apagar todo o registro de sua existência. As religiões antigas frequentemente absorviam ou mencionavam deuses estrangeiros, incorporavam divindades conquistadas aos seus panteões, ou ao menos registravam deuses que haviam sido abandonados ou vencidos. Mas Jeová não aparece nem como Deus esquecido, nem como divindade rejeitada, nem como entidade mítica do passado. Ele simplesmente não existe no registro mesopotâmico. Quando examinamos onde o nome de Jeová realmente aparece nos registros antigos, descobrimos algo revelador. As primeiras menções extrabíblicas a Jeová o localizam geograficamente em Canaã e regiões adjacentes do sul, especificamente em áreas como Edom, Seir e Temã. Há referências em inscrições egípcias que mencionam a terra dos nômades de Yahvé nessas regiões. Estelas e óstracos encontrados em território cananita fazem referência a Yahvé, frequentemente em contextos que sugerem uma divindade regional associada a montanhas e tempestades. Essa evidência aponta para uma conclusão desconfortável para a narrativa bíblica tradicional.
Jeová era originalmente um Deus local de Canaã, não o Deus universal e primordial da humanidade. Essa origem geográfica específica explica perfeitamente por que Jeová não aparece nos registros mesopotâmicos. Ele não era conhecido lá porque não fazia parte daquele sistema religioso. Era uma divindade de outra região, adorada por tribos e povos diferentes. A narrativa bíblica inverte retrospectivamente essa realidade histórica, transformando um Deus regional em Criador universal e projetando sua adoração para o início dos tempos. Mas as contradições internas da própria narrativa bíblica revelam traços dessa realidade histórica. A história de Melquisedeque é particularmente reveladora. Segundo Gênesis, Melquisedeque era rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo, e Abraão o identifica com Jeová ao receber sua bênção. Aqui temos uma admissão narrativa de que já havia um culto estabelecido a Jeová em Canaã, completo com sacerdócio e realeza, antes mesmo da chegada de Abraão. Melquisedeque não precisou de nenhuma revelação especial, não foi chamado de uma terra estrangeira, simplesmente já era sacerdote desse Deus em seu território natal. Isso destrói completamente a lógica da vocação abraâmica. Se Jeová já tinha adoradores, sacerdotes e até reis em Canaã, qual seria o propósito de ir buscar um politeísta mesopotâmico para fundar um povo que o adoraria? Melquisedeque já representava um povo que conhecia e servia Jeová. Por que não estabelecer a aliança com esse povo já existente? Por que a necessidade dramática de chamar Abraão de uma terra distante onde supostamente o monoteísmo havia sido esquecido, quando em Canaã esse monoteísmo já era praticado? A resposta mais coerente é que estamos diante de tradições narrativas diferentes que foram imperfeitamente harmonizadas. A tradição sobre Melquisedeque preserva a memória de que Jeová era um Deus cananita com culto estabelecido na região. A tradição sobre Abraão foi elaborada para criar uma origem externa para o povo israelita, diferenciando dos cananitas nativos, mas mantendo a legitimidade religiosa ao conectá-lo ao mesmo Deus. Os redatores bíblicos tentaram costurar essas tradições, mas as suturas permanecem visíveis. Mais ainda, a própria necessidade de Jeová aparecer a Abraão e se apresentar como o verdadeiro Deus indica que não havia continuidade de conhecimento. Um Deus que precisa se reapresentar a um suposto descendente de seus adoradores é um Deus que foi esquecido, não um Deus que foi continuamente adorado desde a criação. Esse esquecimento total é inexplicável se Jeová era realmente o Deus de Adão, Noé e toda a humanidade primitiva. A conclusão que emerge dessa análise é que a narrativa bíblica sobre as origens da religião israelita é uma construção teológica posterior que projeta para o passado remoto uma realidade muito mais recente e geograficamente limitada. Jeová era originalmente uma divindade regional de Canaã e áreas circunvizinhas, provavelmente associado a tribos específicas. Com o tempo, conforme Israel desenvolveu sua identidade nacional e religiosa, esse Deus regional foi elevado primeiro à posição de Deus supremo entre outros deuses, depois ao monoteísmo exclusivista, e finalmente foi retroprojetado como o Criador universal desde o princípio dos tempos. As narrativas patriarcais foram elaboradas para criar uma ponte entre essa divindade local e as origens míticas da humanidade, mas a arqueologia mesopotâmica revela o anacronismo dessa construção. O silêncio de Jeová nos registros da Mesopotâmia não é um mistério a ser explicado, mas uma confirmação de sua origem geográfica e histórica real em Canaã, não na Mesopotâmia ou nas brumas da criação universal.